As entidades candidato Lúcio Cabral, as entidades que estão representando na mesa, através do senhor Héctor Barreto, da Asbraer, também da FASER, o senhor Manuel Saraiva e o presidente do CETAC, que o senhor conhece. Eu vou ler parte do que foi elencado e o senhor vai receber uma cópia e assim poderá respondê-lo. O serviço de extensão, de assistência e extensão rural, a TER, são serviços de importância fundamental no processo de desenvolvimento rural do Estado, em especial o desenvolvimento da agricultura familiar, que hoje conta com 140 mil famílias espalhadas em assentamentos e comunidades tradicionais em todo o Estado. A alimentação da população do Estado, em grande parte, vem da agricultura familiar. O Estado enfrenta um gravíssimo problema de êxodo rural dos agricultores para a cidade, agravando os problemas de segurança, saúde, alimentação básica, moradia e etc. O Estado é carente de serviço básico de assistência técnica e extensão rural para a grande maioria dos agricultores familiares, uma vez que o quadro de funcionários da Empaer Mato Grosso não consegue atender a toda a demanda desse serviço. A infraestrutura da Empaer, principalmente a grande maioria dos escritórios locais e regionais, estão em péssimas condições. A construção da sede da empresa virou um exemplo de péssima gestão, já que faz 3 anos que existe o recurso financeiro, mas o governo do Estado simplesmente não consegue construí-la. A dotação financeira e orçamentária da Empaer Mato Grosso é tão pequena que a empresa mal consegue pagar as despesas de custeio e muito menos as de investimento. Senhor candidato, vou formular as perguntas, a quais o senhor terá um tempo para responder. Diante desta plateia, o que Vossa Senhoria assume como proposta para a revitalização da Empaer Mato Grosso? Essa empresa que tem 50 anos de luta, muito trabalho em prol dos agricultores do Estado de Mato Grosso, em garantir a aplicação da Lei 461, de 28 de dezembro, e 2011, e de 10.092, de 30 de abril de 2014. Primeira pergunta: como será cumprida a Lei 461 de 2011? Quanto ao concurso público realizado, a instituição do plano de demissão voluntária e ocupação dos cargos técnicos. Pergunta número 2. Ao longo desses anos, a Empaer Mato Grosso tem previsto em seu orçamento os recursos para investimento. Porém, esses recursos são sempre contingenciados. A Lei 10.092 de 2014 garante que os recursos provenientes da alienação de bem sejam destinados exclusivamente para a estruturação da Empaer Mato Grosso. Qual a garantia da aplicação da mesma, uma vez que o governo retém todo o recurso desta alienação? Pergunta número 3. Qual a sua proposta, caso seja eleito, para que o Estado possa garantir a permanência dos agricultores e jovens no campo, permitindo a sucessão? Pergunta número 4 e última. Qual a sua proposta de governo para a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso? Boa noite para todo mundo. Se vocês me permitirem, eu vou falar daqui, que eu acho que fico mais de frente para vocês. Eu quero primeiro agradecer o convite para estar aqui, o sindicato nos fez. Sinto feliz com a responsabilidade ampliada de estar diante de cada um e de cada uma de vocês. Quero saudar todos os companheiros das entidades aqui presentes e saudar todos os servidores e servidoras da Empaer. Quero primeiro parabenizá-los pelos 50 anos de luta e de resistência à frente da Empaer. Eu quero falar para vocês sobre o sentido que o nosso governo terá sobre o conteúdo do nosso programa de metas e sobre o papel que a agricultura familiar terá dentro
das estratégias desse programa de metas e, a partir do papel que a agricultura familiar terá, as tarefas que cada um e cada uma de vocês também nos ajudará a realizar, a tornar realidade. Todos sabem, eu sou médico sanitarista, eu fiz uma escolha muito cedo na minha profissão, foi a escolha de me dedicar integralmente à saúde pública. Sou servidor público do município de Cuiabá, sou servidor público estadual de carreira e governador do estado. Eu não sei se na história do nosso estado isso já aconteceu antes. Nós teremos um servidor público de carreira governador, se a população assim entender e nos conduzir à responsabilidade de exercer o mandato de governador por 4 anos. Eu fui escolhido a partir de uma leitura madura, crítica, de uma aliança partidária. Tem o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, que me indicou Teté Bezerra como candidato a vice, o PR, que nos indicou Wellington Fagundes como candidato ao Senado, o PROS e o PCdoB, com uma única chapa de deputados estaduais e uma única chapa de deputados federais. A decisão sobre a escolha do meu nome levou 6 meses de amadurecimento, e ela foi tomada com base em um sentido. Primeiro, de realizar um governo novo, que inaugure um ciclo novo de governos no nosso estado. De realizar um governo que tenha como sentido básico da existência dele compromisso com as pessoas, compromisso com a realização dos direitos da nossa população naquilo que é tarefa do Estado. E aí eu falo especialmente das áreas onde o Estado deve uma atenção maior, que é a área da saúde, a área da educação, a área da segurança, a área do saneamento, da habitação. Agora, para dar conta do desafio de realizar os direitos da nossa população, naquilo que é responsabilidade do Estado, porque para dar conta disso, o essencial das tarefas do Estado implica na valorização e na incorporação do trabalho humano. Nós não temos condições de realizar isso sem receita. O Estado precisa ampliar a sua receita para dar conta de cumprir as suas responsabilidades. Daí um eixo estratégico está no nosso programa de metas detalhado, que é o eixo do desenvolvimento econômico. Quando eu falo em desenvolvimento econômico, eu estou falando da tarefa que nós temos, que é a tarefa de impulsionar a nossa economia também com um sentido. Primeiro desses sentidos, diversificar a nossa economia. Nós temos hoje uma economia muito concentrada no papel da agricultura de grande escala, a agricultura empresarial. Mas nós não podemos deixar de esquecer que praticamente 1/4 da nossa população, quase 25% da nossa população, vive em pequenas propriedades no campo. E vivem do campo, vivem do trabalho no campo, da agricultura familiar. Se nós queremos desenvolver Mato Grosso com o sentido humanizador, nós precisamos retomar a importância e o papel da agricultura familiar para o nosso desenvolvimento econômico. E a agricultura familiar, ao lado da agricultura empresarial, precisam ser contemplados em um outro desafio que o próximo governador terá, que é o de fazer o debate da industrialização do nosso estado. Mato Grosso não pode ser dependente apenas da produção primária de grãos para exportação. Esse modelo concentra a renda, concentra a riqueza e produz danos severos ao meio ambiente e à saúde da nossa população.
Portanto, retomar o papel que a agricultura familiar tem é fundamental para darmos conta do desafio de realizar o direito à saúde da nossa população, de conservar o nosso meio ambiente e assegurar o mais importante de tudo, a distribuição da riqueza que o nosso Estado gera. Pensar em cadeias produtivas organizadas, da produção à comercialização, se possível, a comercialização de produto industrializado para assegurar as condições, para gerarmos mais renda e riqueza para as famílias que estão na pequena propriedade do campo, por meio da piscicultura, da avicultura, da suinocultura, da fruticultura, da ovinocultura, da criação de gado de leite, sempre dentro de uma ótica de cadeia que nos permita ter, para o conjunto da nossa população, alimento de qualidade, diversificado, saudável. Há outras tarefas no campo do desenvolvimento econômico. Falo muito rapidamente aqui da necessidade de nós impulsionarmos a indústria do turismo no nosso estado. Falo da necessidade de nós retomarmos o papel do setor de base florestal, porque nós temos 62% do nosso território coberto por vegetação nativa, e é o entendimento dessa vegetação nativa, do nosso ativo ambiental importante, trabalhado enquanto ativo econômico, que nos permitirá assegurar as condições da conservação, ao mesmo tempo que geremos riqueza a partir da exploração, do manejo sustentável da nossa riqueza florestal e não madeireira que se encontra ou seja, nos nossos biomas, tanto no Cerrado, quanto no Pantanal, quanto na Amazônia. Agora, para dar conta do desafio do desenvolvimento econômico, o Estado precisa continuar avançando, e esse é um outro eixo do nosso programa de metas, precisa continuar avançando, e aí em sintonia com o governo federal, na nossa infraestrutura e na nossa logística, para dar a base que nos permita alavancar o nosso desenvolvimento. Agora, nós não podemos pensar, por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária do nosso estado a partir do interesse econômico de poucos. Nós não podemos pensar em pavimentar a estrada em Mato Grosso pensando apenas em uma meia dúzia de bilionários que enriqueceram às custas de facilidade do Estado e que querem ficar mais bilionários ainda, se apropriando do poder do Estado para atender aos seus interesses econômicos e comerciais. Nós temos que acabar com essa lógica que, infelizmente, orientou a visão dos governos que esse Estado teve em um passado muito recente, e não é por acaso, não foi por acaso que ocorreu todo o sucateamento que a Empaer experimentou nesse período. Não foi produto do acaso, foi em função da apropriação do Estado por um conjunto de interesses de poucos que governaram apenas para poucos. E o sentido novo do governo que queremos realizar é exatamente esse, o de alterar a correlação de forças na condução das políticas públicas do Estado. Vou dar um exemplo. A MT-339, nós pavimentaremos a MT-339 no nosso governo, porque ela assegura as condições de acesso a um dos nossos maiores assentamentos da reforma agrária, que é o Antônio Conselheiro, na região de Tangará da Serra. Ao invés de desviar rota de rodovia para atender uma meia dúzia de fazendeiros, para valorizar as suas terras e fortalecer o latifúndio, nós vamos direcionar os investimentos para fortalecer a pequena propriedade no campo que precisa de apoio. É com esse sentido que nós vamos governar, esse é o sentido novo do governo que iremos realizar. E não se trata de discurso, se trata de compromisso de vida sintonizado com as mudanças que estão acontecendo no nosso país nos últimos 12 anos, depois
da primeira eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O fortalecimento da agricultura familiar em cadeia implica na necessidade de nós fortalecermos órgãos que são vitais para o desenvolvimento do nosso Estado, para destravar esse desenvolvimento. Intermate é um desses órgãos, a SEMA é outro desses órgãos. Pequeno proprietário assentado tem muita, mas muita dificuldade para assegurar o seu cadastro ambiental rural, para permitir a ele acessar financiamento para a produção na pequena propriedade no campo. E o Estado tem a responsabilidade de turbinar os seus órgãos que lidam com isso, para apoiar, fazer parceria com a FETAG, fazer parceria com os sindicatos de trabalhadores, fazer parceria com as associações, fazer parceria com cooperativas para permitir a saída da invisibilidade e o resgate da pequena propriedade do campo para dar conta desse papel. Terceiro, o IDEA precisa ser fortalecido, o MT Fomento precisa ser fortalecido em parceria com as instituições federais que financiam a agricultura familiar para nós assegurarmos acesso a crédito. E agora eu deixo para o final a EMPAER. Se a agricultura de grande escala cresceu no nosso estado, a base desse crescimento é a biotecnologia, é o desenvolvimento de tecnologia para produzir mais e melhor com o menor esforço possível, para gerar ganho de produtividade, para gerar ganho de riqueza a partir da utilização de inteligência e do conhecimento científico. E o órgão que nos permitirá articular esse papel não é outro órgão senão a EMPAER. É a EMPAER que tem hoje, com todas as dificuldades que existem, e terá, nos nossos 4 anos de governo, a tarefa de incorporar conhecimento, tecnologia, inovação à pequena propriedade no campo. Para nós produzirmos um movimento exponencial, de crescimento geométrico da nossa produção na pequena propriedade, dentro dessas cadeias que eu citei agora há pouco, além de uma série de outras cadeias que podem ser pensadas para serem desenvolvidas na pequena propriedade. Pensando, inclusive, dentro de uma mesma propriedade, a diversificação dos arranjos produtivos que permitam o desenvolvimento das famílias que estão no campo. Para dar conta desta tarefa, nós temos que apostar e cumprir literalmente aquilo que prevê a legislação estadual hoje, aquilo que prevê a Lei 461. Nós temos que ousar, nós não podemos ficar satisfeitos com a realidade hoje. Embora tenha havido avanço nos últimos anos, nós precisamos acelerar o ritmo dos avanços. O atual governo foi um governo que conseguiu produzir avanços no resgate do papel da EMPAER. Os adversários negam isso, mas é importante reconhecer que houve avanço. Os avanços na legislação de carreira, concurso público realizado, a posse de 100 novos servidores, depois de mais de uma década, sem nenhum novo servidor empossado nos quadros da EMPAER. Agora o desafio nosso é maior, é assegurar as condições de cumprir o que está previsto e convocar, nomear todos os servidores aprovados no concurso da EMPAER. Todos os mais de 600 servidores aprovados no concurso público da EMPAER. Mas mesmo assim, nós ficaremos aquém da necessidade que o nosso Estado tem. E aí é uma questão de prioridade política, deslocar recurso do orçamento do Estado para nos permitir realizar ao longo do nosso governo pelo menos mais 2 concursos públicos para a EMPAER e esses outros órgãos. Porque a demanda, porque a necessidade é de pelo menos 2.000 novos servidores na EMPAER, para a EMPAER dar conta desta tarefa que está pensada para ela, que é a tarefa de nos permitir, por meio da assistência técnica, da extensão rural, e especialmente por meio da adoção de conhecimento e tecnologia de inovação, assegurar qualidade à produção do campo. Está faltando 10 minutos para o senhor. Tá bom, obrigado. Bom, dentro da pauta sugerida por vocês, eu já falei do
papel da agricultura familiar, já falei da tarefa prevista para a Empaer. Agora, além do concurso público, além de ter o quadro de trabalhadores, da força de trabalho humana para assegurar isso, nós temos que dar as condições materiais para que vocês desempenhem a tarefa cotidiana de vocês. Portanto, ampliar o orçamento para custeio, para assegurar essas condições, ampliar o orçamento para investimento, para assegurar essas condições, é fundamental. E aí eu volto àquela fala que eu disse, é uma questão de prioridade política, porque há áreas do governo que precisam ser priorizadas. Se eu quero diversificar a minha economia enquanto política pública, eu tenho, por exemplo, que rever a política de incentivos fiscais no nosso Estado hoje. Não tem sentido o Estado dar incentivo fiscal para grandes lojas de varejo no nosso Estado, que acabam destruindo o pequeno comércio, ao invés de gerar novos empregos, reduzir os empregos no pequeno comércio na nossa cidade. O orçamento do Estado hoje está na casa dos 15 bilhões de reais. Incentivo fiscal representa 1,3 bilhões de reais ano. Nós queremos deslocar uma parcela desses incentivos fiscais exatamente para apoiar a agricultura familiar, para apoiar a pequena propriedade, para apoiar os produtores da pequena propriedade organizados em associação, organizados em cooperativa, financiar o crescimento da agricultura familiar e a organização dessas cadeias produtivas por meio de incentivo fiscal, de direcionamento de recursos do orçamento do Estado para assegurar essas condições para o custeio e para o investimento no âmbito da Empaer. O peso, o impacto disso no conjunto do orçamento é muito pequeno, basta haver prioridade política nessa tarefa. A juventude no campo, nós temos que ampliar o acesso à educação. Agora, um modelo de educação que seja inovador. E aí nós temos uma experiência, que é a experiência desenvolvida pelo governo federal, do presidente Lula e da presidente Dilma, foi a expansão dos institutos federais de Mato Grosso. Quando eu estive em Confresa no ano passado, eu fiquei apaixonado e impressionado em ver instalado ali, em campus do IFMT, formando filhos de assentados da reforma agrária em técnico, no curso técnico em agropecuária, formando filhos de assentados no curso superior de agronomia. É dentro dessa filosofia, dentro dessa lógica, que nós iremos orientar o ensino médio estadual, realizar o ensino médio básico integrado à educação profissional, a formação profissionalizante vocacionada para aquilo que é o potencial de cada município e de cada região. E as áreas onde há população assentada, onde há comunidades tradicionais, onde há pequena propriedade do campo, nós temos que abrir essa oportunidade. Há um modelo de escola agrícola no nosso estado hoje que está sendo implementado em Terra Nova do Norte, uma escola estadual que forma filhos de trabalhadores no ensino médio profissionalizante, que nós queremos espalhar por todo o estado em parceria com o IFPT. O desenvolvimento de tecnologia e de inovação é sintonizar a Empaer com a Unemat, com a UFMT, com o IFMT, com a FAPEMAT, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com os muitos recursos que estão à nossa disposição no governo federal para assegurar as condições de realização desse propósito nosso. Candidato, faltam 5 minutos. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque a idade vai chegando. Vocês acham que eu tenho quantos anos, gente? Chuta aí, vamos lá. Quem falou 33, hein? Obrigado! A Lei 10.092, que estabelece que recursos provenientes de alienação de bens sejam destinados à Empaer para potencializar tanto o custeio quanto o investimento, nós iremos cumprir essa lei. Agora nós vamos buscar outras fontes para assegurar o financiamento da atividade de vocês, além da fonte prevista na Lei 10.092. Eu acho que eu acabei respondendo todas essas questões. A última pergunta é que eu tenho 43 anos, viu, gente?
Eu tenho 43 anos. O nosso propósito, volto a dizer, é de realizar um governo novo, um governo jovem, um governo de compromisso com as pessoas, um governo de mobilização de um esforço coletivo, porque eu, como servidor público de carreira, tenho consciência que é só a mobilização do esforço de cada um e de cada uma de nós que está aqui que nos permitirá a realização de tudo aquilo que consta do nosso programa de metas. Ninguém governa sozinho, nós temos que governar valorizando, reconhecendo a importância que o servidor público tem para assegurar a realização daquilo que estamos propondo no debate dessas eleições. Fico por aqui para responder ao questionamento. A FETAG fará uma pergunta ao senhor. Boa noite, candidato Lúdio. Você está andando no estado inteiro, você sabe aí o descalço feito aí, principalmente por nossos assentados dentro do estado. Eles praticamente, boa parte do estado estão jogados, famílias aí a 140, 150, 190 quilômetros da sede do município e principalmente a ação fundiária e ambiental. Bom, primeiro nós temos que modernizar o Intermate, descentralizar a ação concreta cotidiana do Intermate e estabelecer que eu estou chamando, por onde eu tenho passado, de uma força-tarefa do governo do estado, o governador assumindo isso como responsabilidade, como prioridade no seu gabinete, uma força-tarefa que envolva INCRA, que envolva Intermate, que envolva Defensoria Pública, que envolva Poder Judiciário, que envolva municípios e os trabalhadores do campo. Numa mesma mesa, mapeando, diagnosticando, identificando de baixo impacto, descentralizar para as regionais o licenciamento de médio impacto para concentrar aqui na capital do estado apenas aquilo que é o considerado de alto impacto, a ponte de Safena, a cirurgia, a neurocirurgia, ou seja, de altíssima complexidade, para aproximar a ação do estado das pessoas e de onde elas são portador de direitos, portador de oportunidades na economia, no campo do nosso desenvolvimento. É com esse sentido que nós pretendemos governar. Candidato Lúdio, como o Pedro Taques teve um tempo, o senhor ainda tem mais 5 minutos para fazer a consideração do desejado, para que não incorremos em uma falha de tempo para com o senhor. Bom, deixa eu aproveitar para tratar de outros temas que estão relacionados a essa preocupação, a esse foco no desenvolvimento da agricultura familiar. O governo federal tem programas importantes aos quais o Estado precisa se articular decisivamente para potencializar o papel da agricultura familiar. Falo aqui do programa de aquisição de alimentos do Estado, em parceria com associações, com sindicatos, com entidades, com os municípios, assegurar a comercialização de produtos da agricultura familiar com a Conab, para que esse alimento chegue às escolas, às creches, aos asilos, aos centros de convivência de idosos, às famílias mais carentes que vivem na cidade. Programa Nacional de Alimentação Escolar, assegurar as condições de cumprir o mínimo de 30% e avançar na presença da agricultura familiar nas escolas onde os nossos filhos estudam, onde os filhos dos trabalhadores estudam com alimento de qualidade. Fazer um debate de qualificação dos nossos trabalhadores no campo, e a Embraer tem um papel fundamental disso, de desenvolvimento de uma produção sem agrotóxicos, sem uma produção saudável, para agregar valor e saúde àquilo que se produz. Há recursos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, há recursos no Ministério do Meio Ambiente que podem ser acessados para assegurar isso. Outra tarefa importante
Há muitos recursos no Ministério da Integração Nacional para desenvolvimento de programas de irrigação no campo, de irrigação na pequena propriedade. Nós sabemos que a Baixada Cuiabana e o entorno de Cuiabá tem muita dificuldade de acesso à água. O lado norte do Lago de Manso tem potencial para ser um polo de fruticultura do mesmo porte que é a região de Petrolina, no Pernambuco, mas precisa de um programa de irrigação focado na produção naquelas áreas, porque a água está ali à disposição, agora ela precisa chegar até a propriedade. Agora, para dar conta disso, nós vamos ter que enfrentar ali alguns barões que ocuparam área pública no nosso estado. Nós temos que retomar para poder fazer reforma agrária e assegurar a posse e a propriedade dessas áreas para o produtor, para o pequeno produtor do campo, para aquele que vive do campo e não da exploração da nossa terra. Nós queremos construir na capital do estado, né, o maior mercado consumidor está aqui na região metropolitana de Cuiabá. Nós queremos construir aqui um centro de abastecimento e de comercialização de produtos da agricultura familiar sem intermediários. O produtor do campo, da pequena propriedade, comercializando por meio da associação, por meio do sindicato ou diretamente os seus produtos em um centro de abastecimento aqui em Cuiabá, focado especificamente no pequeno agricultor familiar. Para evitar a intermediação que existe hoje, e que as famílias que estão assentadas na agricultura familiar vivenciam e muito, para que ela possa, ao comercializar diretamente aquilo que produz, ter mais renda, ter mais valor agregado ao seu produto. A folha de alface a 5 centavos, a 10 centavos, lá na pequena propriedade, pode ser comercializada aqui a R$1, a R$1,50, a R$2, isso gerar renda para a própria família que vive no campo. Bom, é isso. Quero de coração agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, parabenizá-los pelos 50 anos da Embraer e dizer que o sentido do nosso governo é exatamente esse, de alterar a correlação de forças que orienta as ações do Estado, direcionar o nosso orçamento para incentivar o pequeno, governar para todos, mas dar atenção especial a quem precisa mais da presença do Estado, naquilo que é responsabilidade do Estado enquanto política pública e por meio dos instrumentos de política econômica e de política tributária que o Estado tem. E aí eu encerro pedindo voto. Dilma 13, presidente da República, para a gente continuar no processo de mudança que o Brasil começou há 12 anos atrás. Há muita coisa ainda a ser feita no nosso país. Lúdio 13, para no governo do Estado, nós temos a condição de realizar um modelo de saúde pública que seja exemplo para o país, que auxilie a superação dos dramas da nossa população, a mesma coisa na educação, a mesma coisa na segurança pública. Peço o voto para o Wellington Fagundes 222, que é o nosso candidato ao Senado, e peço o voto para a nossa chapa de deputados federais e de deputados estaduais. Candidato, seu tempo. Está aqui o meu companheiro, Ademir Bruneto, 13.000, candidato a deputado estadual à reeleição, companheiro de todas as lutas de vocês. Ademir, 13.000. Ademir Bruneto, 13.000. Grande abraço, gente. O presidente do Agradecemos ao candidato Lúcio, dizer que o nosso sindicato democrático, conseguiu avanços pela organização e queremos, futuro governador, manter esse diálogo, que possamos, de forma conjunta, atender com qualidade a agricultura familiar. Vai com Deus, sucesso, que Deus o abençoe. Só para finalizar, governo de portas abertas, uma mesa permanente de diálogo com os sindicatos, com as categorias de servidores públicos, porque é com vocês que nós vamos dar conta de tornar realidade os nossos propósitos.